Olá amigos, tudo bem? Meu nome é William e hoje eu quero falar sobre alguns temas realmente bem importantes para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa reflexão e nosso melhoramento diário. Por tudo isso que a gente está passando, por essa turbulência, pela questão do coronavírus, por esse baque na nossa rotina, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Essa turbulência que nós estamos passando pode ser ruim, pode ser negativa, por determinado ponto de vista, mas nós temos a oportunidade de analisar os pontos positivos de tudo isso. Eu vejo toda essa movimentação ou essa paralisação, digamos, necessária para o nosso desenvolvimento moral. Nós precisamos desse tempo para refletir, para repensar os hábitos, mudar algumas atitudes, pensar como que a gente está tratando o nosso familiar, o nosso amigo, ou que liberdade que nós estamos dando para pessoas que a gente nem conhece, que não nos querem bem. Então, claro que ninguém quer a desgraça, não quer ver todo esse problema financeiro que muitos profissionais estão tendo, problemas de saúde, cuidados com a nossa família, principalmente com as pessoas de mais idade, mas nós temos que pensar sim, mudar esse ponto de vista, de se sentir enjaulado, se sentir preso, para se sentir privilegiado. Eu digo privilegiado porque nós temos mais tempo agora para pensar em algo produtivo. E eu acho que todo mundo tem essa ideia de se melhorar, de praticar uma leitura, exercícios, fazer um curso, mas com toda essa correria do dia a dia nós acabamos colocando culpa no tempo, Então não temos tempo para ler um livro, para ler um artigo que nos é interessante para a nossa área de trabalho, praticar um esporte, atividade física, e a gente acaba dizendo que não tem tempo. E agora a gente tem esse tempo. A maioria das pessoas ainda está em isolamento social e eu acredito que é importante permanecer até passar toda essa onda. Quanto mais tempo nós nos isolarmos, antes vai passar toda essa questão da pandemia. E agora nós temos tempo para poder praticar tudo isso. Então é apenas uma questão de ponto de vista, de organização de horários, para a gente poder fazer tudo isso. E se a gente não consegue fazer isso ainda agora que a gente tem todo esse tempo, então o problema não era de tempo, era de disciplina. E a disciplina, por uma definição simples que eu trago para vocês, é que as coisas precisam ser feitas, mesmo que em determinado momento a gente não esteja com vontade de fazer, mas mesmo assim vai lá e faz. Isso é ter disciplina. A gente tem hábitos que a gente precisa cumprir todos os dias. E não é assim, e não é diferente com a questão do melhoramento. A gente tem que adotar como um hábito também. E muitas vezes nós somos passivos e egoístas em falar algumas coisas, em se posicionar, em tomar algumas atitudes em relação a alguma coisa. Por exemplo, a gente ouve falar ou até fala às vezes que a vida é minha e eu posso fazer o que eu bem entender. Se eu quiser ficar em casa eu fico, se eu quiser sair eu fico, então eu que vou ser responsabilizado por isso, certo? Acho que não, né? Então eu acho que a gente sempre colhe o que a gente planta. Tudo que a gente faz tem uma consequência e isso pode ser resumido através de uma lei natural, divina, que se chama lei da causa e efeito. Então nós somos livres para fazer o que a gente bem entender, mas nós somos reféns, nós somos escravos para colher sempre o que a gente planta. Então, a gente percebe que nem sempre ficar isento de uma situação é fazer o bem. Então, a gente precisa estar 100% engajado nessa ideia da caridade, de praticar o bem e de pensar o bem. Algumas atitudes que a gente acaba tomando que nos levam a pensar que
que tudo nos é permitido, né? Então, mas nem tudo me convém, como já dizia numa passagem de Paulo. Tem uma frase de Viktor Frankl também, que foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, logoterapia e análise existencial, que eu vou ler para vocês nesse momento. Nem tudo que proporciona prazer faz sentido realizar. Nem tudo aquilo que faz sentido fazer proporciona de imediato o prazer. Porém, depois de um tempo em relação àquilo que tem sentido fazer, sempre haverá o prazer em ter realizado. Um pouco confuso, né? Vamos desenvolver aqui para a gente conseguir entender aonde que eu quero chegar com isso. Vamos dar um exemplo. A gente precisa frequentemente fazer algum exame, né, coleta de sangue, por exemplo, e a gente precisa enfrentar a fila, marcar essa consulta, entrar no consultório médico, lá fazer todo o procedimento da coleta. E isso, eu acredito que para ninguém traga prazer, pelo menos para mim não, de imediato, né? Mas o prazer vem logo após, em saber que ou a gente está em estado perfeito de saúde, ou a gente descobre uma doença logo no seu início, que a gente consegue tratar com mais facilidade, sem alguns procedimentos radicais, que a gente possa evitar isso, né, e etc. Né? Inúmeras questões. Só que acontece que às vezes a gente entra no campo do prazer imediato, né, dessa busca da satisfação, né, que nós ficamos inquietos com tudo isso, que é nas drogas, no prazer em comer e beber excessivamente, desrespeitar o corpo alheio com sexo desenfreado e irresponsável, achando que tudo isso faz sentido e nos vemos ali na frente na beira do precipício da infelicidade. Muitas vezes é isso que nos acontece. E em consequência disso a gente acaba adquirindo doenças, né, de natureza física, emocional. Tudo isso quando a gente transgride, quando a gente rompe laços com essas leis naturais e não compreendemos que existe algo infinitamente maior em relação a qual a gente precisa prestar atenção. É algo que nos governa, que nos ama, que nos orienta, né? E isso tem o nome de Deus. Para a gente não utilizar o nome de Deus em vão, como a gente ouve desde de criança, nós também precisamos tomar alguns cuidados. Às vezes a gente nos pega falando, meu Deus, Deus me livre, graças a Deus, alguma expressão do tipo assim, utilizando o nome de Deus, que às vezes a gente nem sabe o que está falando, né? A gente nem sabe que pronunciou Deus em si. Precisamos cuidar de tudo isso, essas expressões no modo automático, e ok, tudo bem, mas não se encaixa só nisso. Dá pra gente entender que é muito mais do que simplesmente cuidar para não falar o nome dele. Não tomar o nome de Deus em vão significa cuidar da sua obra. Vamos dar um exemplo aqui. Onde que um artista coloca o seu nome? O cara pintou um quadro maravilhoso, colocou o seu nome na obra, né? Então, a natureza divina se encontra em todos os lugares, né? Na natureza, na floresta, nos animais, tudo que é de natureza divina, a gente encontra o nome de Deus. E quando a gente agride, de alguma forma, a própria natureza, a gente está tomando o nome de Deus em vão. Quando a gente maltrata um animal, quando a gente maltrata o nosso irmão, o nosso colega, enfim, a gente está realmente tomando o nome de Deus em vão. Para mostrar que é muito atual esse tema, a gente ouve todos os dias aquela busca pela sustentabilidade, não é? Então, sustentabilidade não é, de certa forma, a preservação do nome de Deus, respeitar a natureza sobre todas as formas, sem promover o desperdício. Isso também nos remete a pensar, por exemplo, Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz: não somos responsáveis apenas pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Então,
Então a gente ficar estagnado no nosso canto, ficar paralisado também não quer dizer que a gente esteja fazendo bem. Nós não estamos nos induzindo favoravelmente para uma determinada situação. Então isso é desde o momento que a gente acorda, do primeiro hábito que a gente toma ao abrir os olhos, se é para agradecer ou se é para acordar de mal com a vida. Então aí já é a primeira chave do dia que a gente tem que virar, né? Mas também eu acredito que tudo na vida é o equilíbrio. Nós precisamos saber dosar todas as coisas, desde das nossas crenças, da questão de esportes, de religião. A gente precisa ter essa noção de saber dosar e do momento certo para debater cada tema, não sendo omisso a tudo isso, tendo participatividade, tendo a opinião, tendo voz pública, mas de uma forma que não nos agrida, que não nos maltrate, tanto o nosso corpo quanto nossa mente. A minha mensagem final: guarde tempo para tudo isso, tempo para refletir, tempo para pensar sobre os nossos valores, tempo para a gente refletir e pensar quem que nós somos, quem eu sou, qual que é o meu papel no mundo, por que eu faço tantas experiências profissionais, por que a vida não é exatamente do jeito que eu gostaria, tranquila, calma, sem turbulências, sem toda essa agitação que a gente está passando hoje, por exemplo. E toda essa reflexão nos gera curiosidade. E a curiosidade nos gera essa busca por conhecimento. Que a gente não aceite toda essa fé induzida, né, a fé cega. Que a gente promova essa fé raciocinada, que a gente pesquise, que a gente busque entender melhor qual que é o nosso significado aqui na Terra. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. E toda segunda-feira, aqui no canal do Caminhos do Bem, a gente vai postar novos vídeos de temas atuais, de temas do seu interesse, para que a gente possa promover o nosso melhoramento de todos nós juntos. Muito obrigado, uma boa semana a todos, fiquem com Deus.